Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. A gente pode falar um pouquinho de notícias? Que o elenco inicial que a gente tinha previsão não exatamente já teve um monte de mudança, conforme a gente inclusive previu, né? Era meio óbvio, né, que alguma coisa iria acontecer. E acho que aconteceu até mais do que esperava nesse momento, não necessariamente com novos nomes ou novas caras, mas nomes que a gente esperava de alguma maneira até que ficasse no roster final e não apareceram. Fora a chegada do Karl Joseph, o Practice Squad, uma boa contratação. O Steelers já namorava, podemos dizer, com o Karl Joseph há alguns anos. Teve visita no início dessa temporada, visita em draft. Mike Tomlin sempre gosta de gente de West Virginia, né? Mike Tomlin é da Virgínia, ele sempre gosta de gente ali do West de Virgínia. Me impressiona, inclusive, que Dino não seja jogador de West Virginia. Pra Maryland. Pra Maryland. Tem muita relação com o Mike Tomlin. Boa noite aqui, Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Tudo certinho, gente? Tudo certo. Então, vai lá, Ricardo. Jogador de West Virginia. Karl Joseph chega, e aí, segundo até o Gary Dulac comentou, o Karl Joseph tá no Practice Squad, mas com a expectativa de subir pro roster final a qualquer momento. Ele só tá cumprindo o protocolo de Covid. Provavelmente o jogador não deve estar vacinado para que esteja cumprindo esse protocolo de 6 dias obrigatório pela NFL. Tá passando 6 dias no Practice Squad. E aí depois, até a partida contra o Bills, ele deve ser promovido para o elenco principal. E aí, jogadores que os Steelers cortaram essa semana e que já trouxeram de volta. O BJ Finney voltou, a gente ficou um pouco surpreso com um corte. O Arthur Mollett voltou e o Rashad Coward também voltou. E aí, esses três entraram nas posições que foram abertas com as dispensas. Com as dispensas não, perdão, né? As dispensas foram para o Injury Reserve. Expressei mal agora. Foram para a lista dos machucados o Zach Banner, o Stephen Tuitt e o Anthony McFarland. E aí eles vão ficar de fora já das 3 primeiras semanas. Podem retornar a partir da semana 4 contra o Packers. E aí vamos ver. A gente está começando a ter um pouco mais de clareza a respeito da situação do Tuitt, principalmente. Foi um pouco nebuloso ao longo de todo o training camp, ao longo de toda a pré-temporada. Stephen Tuitt, como alguns infelizmente sabem, teve o falecimento do irmão de forma repentina. O irmão foi atropelado e veio a falecer. Então foi um choque muito grande pro Tuitt. Era o irmão mais novo dele. Isso o abalou bastante. Você comentou essa semana que ele tá fora de forma, tá um pouco acima do peso, tá com problema no joelho. Aos poucos, o Kid Butler, um fofoqueiro de plantão, tá dando mais notícias. O quanto você acha que essa suposta lesão no joelho é verídica, Ricardo? Eu acredito que possa talvez ser uma consequência do excesso de peso, talvez. O Tuitt é um cara gigantesco, né? E já tem um histórico de lesão também. E isso, claro, deixa... talvez seja um grande indicativo do motivo da gente levar 8 jogadores de linha defensiva, né? Exato. Exatamente isso. Perfeitamente. Então, essas são as substituições. Sem Zach Banner, deve-se confirmar aquela formação que a gente estava conversando na terça-feira, né? Com Dan Moore Jr. left tackle e Chuck Okorafor como right tackle, né? Exato. A formação Danilo, que treinaram. Como eu cheguei um pouquinho atrasado, eu gostaria de saber se vocês já comentaram sobre o meu menino. Qual deles? O meu menino. Quem acompanha o podcast sabe que desde o draft de 2019 ele era o meu menino. Pode olhar lá no mock draft de 2019, segunda rodada, tem lá Christian Miller, outside linebacker de Alabama. É lugar. Perfeito, a gente não comentou, cara. Não. Rapaz, esse aqui eu vou até me... Não é o Damacanas não, Alexandre. Mas foi uma boa tentativa. Vou até buscar o Practice Squad aqui dos Steelers e colocar na tela, porque realmente, de fato, a gente comentou as mudanças do elenco principal, mas não do elenco... Mas não a montagem de Practice Squad, né? Por favor, Germano. Você tá no mudo, Germano. Sim, eu estava falando com terceiros.
Os famosos terceiros. Perigo, o perigo. Perigo. E é isso, o Practice Squad é bem interessante esse ano, né? Eu sou suspeito para falar, porque o meu menino está dentro dele. Assim, tem vários nomes conhecidos, o Trey Edmonds, o Jalen Samuels, o Kevin Rader, enfim, muita gente aí que a gente já esperava, os dois wide receivers, né? O Rick Bussey e o Cody White. Mas eu tenho que falar do meu menino, do Christian Miller. Se vocês podem, quem quiser, pode até buscar os nossos podcasts anteriores, na época do draft 2019. Eu e o Paulo de Tarso, principalmente, éramos apaixonados por esse jogador. Eu agora estou na dúvida se eu botei ele na segunda ou na terceira rodada, mas eu acho que foi segunda mesmo, que eu realmente gostava muito dele. Cara, jogador fenomenal para uma defesa 3-4, um edge que joga em pé, tinha muita experiência na cobertura lá em Alabama, e a gente sabe que jogadores de Alabama geralmente vêm com um pedigree muito alto. Agora é um cara que tem muito problema com lesão, tá? Inclusive, ele deu opt-out, né, na última temporada, em 2020, por causa da questão de Covid. E pelo que eu andei pesquisando rapidamente, foi até uma surpresa ele não ter ficado no roster final lá de Carolina. Então, é um cara que eu tenho bastante expectativa. É aquela coisa, o cara tá no Practice Squad, não espero que ele seja titular ou algo do gênero, mas eu realmente acho que ele tem muito potencial de acabar figurando dentro dos 53 em algum momento. A gente sabe que com as regras novas e atuais, você pode puxar alguém do Practice Squad para jogar e coisa e tal, mas eu acho que ele é um cara que tem... São dois, né, Danilo? Dois por jogo. Pronto. E agora, Danilo, eu não sei se você sabe, mas eu não sei se você pode repetir o jogador. Acho que sim, né? Só não em semanas consecutivas, eu acho. Peraí, você pode repetir o jogador que você vai subir do Practice Squad pra equipe principal? Pode, pô, claro. Mas eu acho que não, eu acho que tem uma limitação. Acho que não pode em determinadas semanas consecutivas, uma coisa assim. Eu acho. Mas aí realmente eu não tenho certeza, não. Mas enfim, eu acho que é um cara que ele pode sim ter espaço em algum momento, até porque a gente só tá com 4 OLBs no elenco. Dispensamos o Cassius Marsh, dispensamos o Quincy Roche, ou seja, aqueles jogadores que a gente tava achando que poderiam galgar essa vaga. Então, tanto ele como o nosso queridíssimo Derek Tusker, que também não me é estranho esse nome. Não sei, o Ricardo talvez possa depois confirmar, mas eu não sei se a gente teve algum tipo de contato com ele pré-draft. Não, né, Ricardo? Na minha base de dados não tem esse cidadão contato. Se na sua base de dados não tem, é porque realmente a gente não teve contato. Isso aí eu tenho certeza absoluta. É isso. Mas o nome não me é estranho. Talvez eu tenha lido o nome dele em algum momento, mas enfim, também não vem muito ao caso. Ele foi titular, chegou a ser titular no Broncos ano passado, parte da temporada. Mas com certeza teve muita lesão com o Ed, né? Temporada passada. Estamos sendo apresentados nesse momento, quer dizer, essa semana. É a primeira que eu tenho qualquer contato com esse cidadão. Eu não sabia que ele era do Broncos, por exemplo. Eu só soube depois que nós contratamos ele, claro, né? Mas eu tenho a impressão que eu lembro do nome dele por alguma questão de draft, eu acho. Mas aí realmente eu também não tenho certeza. Mas voltando pro meu menino, só pra finalizar, eu realmente acho que ele tem muita chance de ter espaço. Porque ele tem um trunfo, na minha opinião, que poucos jogadores têm, que é a experiência na cobertura. Lá em Alabama ele fazia muito isso. Ele tinha bastante ele tinha muito dever defensivo na cobertura. E algo que, assim, claro que a gente nunca vai querer que o nosso edge fique muito na cobertura, mas a gente sabe, ainda mais nas blitz que a gente utiliza, que às vezes é necessário, e eu acho que o Christian Miller tem o atleticismo necessário para desempenhar essa função. Então, fica aí minha menção ao meu menino, ao meu novo menino, que antes era o Damian Cullers, agora com certeza vai ser o Christian Miller. E eu espero que ele tenha vida longa por aqui, porque ele é um baita de um jogador. Melhor do que a gente ter mantido o Keith Roche? Cara, eu acho, com certeza eu acho, porque é aquela coisa, ele tem 2 anos a mais, o Christian Miller, 2 anos de NFL. Ele já não era um cara novo na época de draft, eu não sei a idade dele, mas eu creio que ele deva ter 26 para 27 anos. Ele já não era novo, acho que ele era redshirt senior ou então redshirt junior. Mas assim, questão atlética, eu acho que não tem nem comparação. O Christian Miller é muito atleta, coisa que o Roche não é, né? Que era exatamente o contrário. Então eu acho que por questão de potencial, o Miller ganha de lavada, na minha opinião. Muito interessante. Aí tá aí o Practice Squad, né? Retornaram pro time Rico Bussey, Cody White, Trey Edmonds, Jalen Samuels, Chaz Green, John LeGlue, Malcolm Pridgeon, Kevin Rader, o próprio Mark Gilbert e Donovan Stina. Chegam de fora Steven Sims, que tava com Chicago, é isso? Eu acho que ele tava no Jets, não? Não. Vou saber afirmar. Rapaz, eu lembro dele em Washington, né? Eu lembro dele em Washington. Washington. Ele tava em Washington.
Ele Porque estava em teve Washington conexão com ainda? Ike Hilliard. Acho que ano passado tava. Perfeito, tá. Chega Daniel Archibong, esse sim é de Chicago. Derek Tuska vem de Denver. Christian Miller do Carolina Panthers. E Carl Joseph. Ano passado teve no Browns. Agora nessa pré-temporada tava em Vegas. Tava com o Raiders. E lembrando de novo, toda essa galera aí, dessa galera inteira, aliás, você pode acionar 2 jogadores pro elenco principal por partida. E assim que termina a partida, eles voltam pro Practice Squad sem você precisar cortar jogadores. Essa foi uma questão adotada para controle da pandemia, né? Para você ter mais jogadores disponíveis caso você tivesse alguma crise. E aí os times meio que estão aproveitando essa história e e tem abertura para jogadores veteranos. Acho que 4 ou 6 da lista. Você pode ter jogadores com quantas temporadas você quiser que tá liberado para ficar aí na lista. Temos mais alguma notícia relacionada aos Steelers que você queira compartilhar aí? Eu vi algumas pessoas comentando aqui a respeito do contrato do Watt. O Dennis, pelo amor de Deus, cadê o contrato do menino Watt? Os sinais que o Alexandre Dinés aqui postou, ele postou assinando camisas. Eu até tinha visto isso um pouco mais cedo hoje, por volta das 6 horas, mas eu duvidei muito da fonte. Não parecia ser algo muito confiável o perfil que postou isso. Mas depois eu vi o vídeo que de fato aconteceu. O perfil que postou um chamado Steelers Network, por isso que eu não botei muita fé, mas eu fui atrás para saber quem foi que falou a informação. Foi a Aditi Kikwabala da NFL Network. E a Aditi Kikwabala falou... Será que esse NFL Network é mais um Steelers Network. Um clone daquele... É o Steelers Network. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Será? Eu acredito que não. Vamos possível, né? Que não. Essa publicação que tá aí essa que tá aí na tela foi uma publicação do Instagram de TJ Watt, tá? Por isso seria algum sinal de que ele estaria assinando coisas, não é só o carinho com a torcida, não. A Aditi Kikwabala disse que os Steelers e TJ Watt estão muito, muito, muito perto de assinar um acordo. Estão muito perto. Agora, o quão perto a ponto de realmente se concretizar algo, não tem como saber. A gente sabe que vai acontecer. Isso aí eu já posso dizer o quão perto tá. Eles estão só discutindo qual vai ser a garantia que o Derek Watt vai ter na equipe. Quantos anos de contrato ele vai ter na renovação? Só isso. Estão perto. É só a distância daqui da arquibancada do campo até a sala até o RH, né? Essa é a distância para ele assinar o contrato. E aí, até eu falei, o Kit Butler é fofoqueiro. O Kit Butler foi a primeira pessoa que falou na mídia que DJ Watt não estava treinando por conta do contrato no training camp. E aí o Kit Butler falou na entrevista que deu ontem que levou uma bronca, levou um puxão de orelha, porque tá falando demais, ele tá falando muita coisa. E aí perguntaram para ele se o TJ Watt ia voltar a treinar essa semana, porque sabe-se que quando o TJ Watt assinar o contrato, é sinal que ele vai treinar, né? E o Kit Butler deu um sorriso, abriu um sorriso e disse que não ia falar nada, mas ele ficou rindo bastante. Acredito que o sorriso tem entregado muita coisa também. Então, vamos continuar monitorando a esperança que nesse feriadão aqui no Brasil a gente comemora esse novo contrato do TJ Watt. Perfeito. Fechamos, Teve o Joe Hayden também, né? Até um amigo aqui comentou. O Joe Hayden tem que aposentar o agente. Tem que se aposentar. Porque o agente do Joe Hayden é um mala, né? A gente sabe. O Drew Rosenhaus. O Drew Rosenhaus vazou aquilo pro Adam Schefter falando que Joe Hayden vai testar o mercado na próxima janela de free agents. Não tenho a menor dúvida de que a conversa entre Kevin Colbert e o Drew Rosenhaus foi... A gente já falou no passado, o Drew Rosenhaus apareceu do nada em um dia de training camp do Steelers, em um dia de treino do Steelers. Drew Rosenhaus não vai se enfiar em Pittsburgh a troco de nada. Se enfiar em Pittsburgh a troco de nada. Não vai. Chegou lá para conversar sobre o contrato de Joe Hayden, que acaba no final da temporada e tudo mais. Kevin Colbert fechou a porta na cara dele e falou: a gente só negocia quando resolver aqui o Watt, que é a nossa prioridade agora. Drew Rosenhaus tá tudo bem, beleza, não vai falar nada não. Acho que o Drew Rosenhaus já tá dando um oi sumida, porque o Watt ainda não saiu, um oi sumida. Kevin Colbert ignorou e o Joe Hayden não, né? O Drew Rosenhaus ligou pro Adam Schefter e falou aquilo, que o Joe Hayden vai testar o mercado agora. Que teste, boa sorte! Não. Sucesso pro Joe Hayden, obrigado pelos serviços prestados. Uma pena, queria muito que ficasse. Torço que fique ainda, mas o Drew Rosenhaus é
fora de série. Mas assim, eu nem acho Absolutamente que, intragável. mesmo que ele diga que vai testar o mercado, isso não significa que ele não vai ficar, que ele não possa depois voltar. Às vezes sim. o jogador testa o mercado, vê que o negócio não tá tão bom e volta. O que acontece? Dinheiro é quem manda, Germano. Não, E concordo, rapidinho. mas talvez o mercado não esteja tão bom pra ele, entendeu? Acontece. A chance Tu é acha, grande? Não Germano? é, mas... Tu acha, Germano? Rapaz, sei Pelo lá. amor de Deus. É Drew Rosenhaus. Drew Rosenhaus consegue assaltar 31 times na Não, NFL. O isso é Steelers verdade, ele não realmente, consegue. isso aí é verdade. O Germano, Steelers ele não consegue. com todo respeito aos amigos telespectadores, o lema de vida de Drew Rosenhaus é dinheiro na mão, calcinha no chão, bicho. Dinheiro sumiu, calcinha subiu. Esse é Drew Rosenhaus, saca? É só nesses termos que ele negocia. Esse podcast também é cultura. Impressionante. E o Drew Rosenhaus queria negociar agora, ele não é besta, né? Ele sabe a necessidade que os Steelers têm em draft de posicionar cornerback. Ele olha o depth de cornerback hoje tem quem? Ninguém. Ano que vem para contrato. Eu acho que o único que tá sob contrato ano que vem é o Q Sutton. Só por mais um ano. É claro que ele vai chegar e falar, ó, Joe Hayden aqui, faça um desconto para você. Talvez ano que vem você pagaria 15 milhões. É claro que você não vai pagar 15 milhões, mas você pagaria 15, agora você paga 12. E aí, vamos ou não vamos? Não vamos. Agora não vamos não, mas ano que vem me ligue de novo, que aí a gente vê se vai. É igual a criança no shopping com a mãe, né? Mãe, eu quero ali. Na volta a gente vê. Acabou. Exatamente, na volta a gente acontece. Exato. E aí pode acontecer isso que você falou, Germano. Acho difícil, pode ser. Realmente, ele vai pro mercado, não conseguiu o que ele quer, e aí ele volta pro Steelers. Se ele ficar 2 semanas sem time, quem sabe, né? Isso aí só o futuro dirá. Isso aí, o próprio já, obviamente, amando de seu agente, já tweetou lá um hashtag Last Dance, né, Joe Hayden, pra botar mais uma camadinha de pressão aí em cima dessa história. Paciência, né? Paciência. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. What's up, y'all? It's Drewski, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. The app is real simple to use. Pick 2 or more players and pick more or less on their projection. Prize Picks puts their members first. All withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineup hits, I can get my money in less than 15 minutes. Prize Picks invented the Flex Play. On Prize Picks, you can mix and match players on different sports, which means you can still cash out even if your lineup isn't perfect. You can double your money even if one of your picks doesn't hit. Prize Picks is the only daily fantasy app with injury insurance. If one of your players go down in the first half, Prize Pick does not count as a loss. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.